Ó, se você estiver no Rio, no dia 6, tá bom? Agora, nesse sábado, dia 6 de outubro, e você quiser me ver, quiser me dar um abraço, a gente quiser dar um cheirinho, você quiser ganhar, correr o risco de ganhar alguma paradinha, algum presentinho, alguma roupinha também, eu estarei no Shopping Rio Sul, na loja da Piticas, tá bom? No dia 6 ali à tarde, eu vou colocar algumas informações aqui na descrição e ao longo da semana eu vou falar direitinho, porque pra ser bem sincero, eu não sei exatamente que horas que eu estarei lá, mas à tarde com certeza sim. Tá? E segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, não sei o que tá tudo aqui na descrição, que eu vou falando sobre isso durante a semana e vou falar em outros vídeos também, é só não perder alguma outra coisa que eu fale durante a semana, beleza? Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Ontem aconteceu o penúltimo debate entre candidatos à presidência da República do Brasil, cara. E eu, mais uma vez, eu tive a certeza que a gente tá fudidaço. Estamos em apuros. O Bolsonaro não tava presente, porque acho que ele, dos que foram convidados, na verdade tenho certeza, dos que foram convidados ele foi o único que não tava lá por causa de recomendações médicas aí. O cara tomou uma facada, né, malandro? É pra ele estar descansando mesmo lá com o bucho dele todo arrebentado. Se eu fosse ele, eu tava em casa também. Vi lá o Ciro falando, por exemplo, que sei lá, se fosse o Bolsonaro estaria lá presente, mas o Ciro não levou uma facada, apesar de ter feito a cirurgia e não sei o que e tal. Uma facada é uma facada, né, meu amigo? No bucho. E quem me conhece e tem alguma ideia de quem é o Igor e das minhas opiniões, se você tava no Flow, que aconteceu, inclusive tem o canal do Flow, né, cara, que é onde eu faço um podcast com o Monark, melhor conversa de boteco possível, é no Flow, a gente sempre tem um convidado, não sei o que, dá uma olhada na descrição lá pra você saber do que eu tô falando. Se você tá ligado, mais ou menos aí no que eu penso, você tem uma ideia de que eu não tenho político de estimação. Então, eu não tô aqui, eu não seguro, não levanto nenhuma bandeira, tá? Eu gosto de expor o que eu acho certo. Não é que eu não tenha nenhuma opinião ou nenhuma posição. Eu, na verdade, tenho, eu só não concordo 100% com nenhum candidato. A verdade é essa. Na verdade, tem um candidato que talvez levasse o meu voto aí, se eu pudesse ouvi-lo falar mais vezes, que é o Amoedo, mas na real eu não conheço, não ouvi em debate, até porque ele não foi nenhum, não foi convidado pra nenhum, então fica bem difícil pra mim, né, cara? Fica difícil que eu tenho que correr atrás e olhar e não sei o que, e eu tenho um certo problema com política da maneira que ela é feita no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem aqui um monte de político profissional, né, um monte de cara que tá na política aí há uma cacetada de ano. Isso daí, pra mim, por si só, já é um problema grave. Porque pensa bem, o que um político produz de riqueza pra nação? O político, ele basicamente faz lobby e inventa maneiras de mandar na minha vida. É claro que esse não é o ideal, né? O político, a princípio, ele teria que servir, o objetivo dele deveria ser servir a população e imaginar imaginar maneiras de tornar a vida da população cada vez melhor, mas a gente sabe que não é isso que acontece no Brasil. E provavelmente vai continuar assim, né? A política brasileira, eu costumo fazer uma analogia que é um teatro, só que assim, é o teatro de comédia, de mau gosto e caro pra cacete. É o teatro, é o pior teatro de todos. E porque é muito caro e porque é de extremo mau gosto. Porque se você for ver as relações entre os políticos, como eles fazem as coisas e como eles conseguem, por exemplo, que determinado grupo concorde com outro grupo a fim de, sei lá, cara, de criar ou de inventar ou de fazer alguma coisa. O que eles fazem? Eles fazem aquela troquinha, né, cara? Toma aqui esse, não toma aqui aquele, não me dá esse aqui, toma aquele ali. E tem alguns políticos que nessa eleição, como o Bolsonaro e o Daciolo também, levantam a bandeira de que eles não têm esse tipo de rabo preso e pra mim isso tem bastante valor, pra ser sincero. E tem os caras que não tem o menor pudor, mano. Os caras são descaradamente mais do mesmo. Né? Aquele Alckmin, por exemplo, lá, aquele cara é um brincalhão. Cara, assim, desculpa se você vota no Alckmin, mas a minha percepção dele é que ele é um brincalhão. Eu não sou cientista político, tá? Eu sei que vai ter aqui nos comentários, Igor, volta pros joguinhos, para de falar de política. Mas, cara, eu sinto que eu assisti o debate e fiquei com algumas coisas na cabeça. Por exemplo, esse Alckmin, ele se apropriando de movimentos populares pra usar de palanque pra ele mesmo. Cara, ele, por exemplo, falando lá, não sei o que, de papo de ele não. Aí teve um momento no final do debate que ele virou pro Haddad, falando que existem extremos como o PT, o Haddad e o Bolsonaro são perigosos e não sei o que. Eles não, ou se apropriando do movimento popular, sabe?
pra, sei lá, cara, fazer de palanque pra ele mesmo. Como se ele fosse mudar alguma coisa. Como se ele fosse fazer alguma coisa diferente do que tá sendo feito aí desde sempre, né? A mesma coisa o tal do Haddad. Se você é eleitor do Lula, do Haddad, do Lula, da Dilma e pretende votar no Haddad, você também me desculpe. Mas, cara, é manutenção do que já existe. Né, cara? E assim, isso com alguns outros agravantes também, na minha opinião. Porque, veja, eu sinceramente não acredito que o Lula é um preso político. Eu sinceramente não acredito que o Lula é inocente. Porque, veja, um presidente da República, ele no mínimo tá ligado nas falcatruas que estão acontecendo. Ele que indica todo mundo. Então eu imagino, né? Se ele não sabe, ele é um presidente muito ruim. Não é? Eu não sou cientista político, eu sou meio burro, aparentemente, né? Porque tem uma galera aí que, o cara é, não sei, honesto e tal. Acho muito difícil. O que o Lula tava fazendo no tal do triplex lá com o cara, não é? Que vagabundo tirou foto e não tem como dizer, vai falar que a foto é montagem também, né? Ah, mas não tava no nome dele. Exato, esse que é o problema, inclusive, não tava no nome dele. O sítio, cara, pedalinho, não sei o que, né? Peraí, né? O vagabundo fazer uma manobra ali pra tirar a Dilma dentro da legalidade, mas com manobras e tal, eu até me tendo a concordar um pouco que talvez tenha sido antidemocrático, mas então, eu não tô falando dela, tô falando do Lula, que aqui o Haddad, ele me parece muito um fantoche do Lula, assim. Eu já vi ele falando algumas coisas como se o Lula como se ele fosse um avatar do Lula. Isso é meio perigoso, meio deprê até, né, cara? Pra um homem ser o avatar de outro homem, sem... Não sei, cara. Eu tenho medo, inclusive, de afirmar isso que eu acabei de afirmar, mas, bom, é estranho, né? Imagina, você... não é? Sei lá, eu não gostaria, mexe um pouco comigo isso aí. Tem a Marina Silva, que ela fala algumas coisas que eu concordo, fala um monte de coisa que eu discordo também, tá? Mas eu acho que o que mais me assusta na Marina talvez seja o fato e talvez eu esteja enganado, o fato da religião dela. Não porque ela é evangélica ou sei lá, podia ser qualquer coisa. Mas eu tenho um pouco de receio desses caras, do Daciolo então, malandro. Por quê? Esses caras, eles tendem a fazer... Eu não sei, mas eu espero que não, espero estar enganado, mas eu tenho medo dos caras tomar decisão pra um país baseado em religião. Isso é extremamente perigoso, né? Porque é perigoso, cara. E, afinal, nem todo mundo segue a mesma religião que você. Você vai deixar de fazer coisas por causa da religião, é um pouco complicado. E eu acho engraçado como o Daciolo fala que não é, na verdade não tem nada, ele não vai governar, ele não tá falando de religião. Ele só fala disso, ele já percebeu, durante o debate dava pra ver que eles davam umas risadinhas e tal, inclusive teve momentos que a plateia achou graça e tal do Daciolo, porque ele é uma figuraça, né, ele tá sempre puto. Ele parece um amigo meu, o Vitor, que provavelmente não tá assistindo esse vídeo, mas ele parece o Vitor, que é ex-militar. Se o Vitor fosse crente, era o Daciolo. Porque até lembrar um pouquinho o Daciolo, o Vitor lembra, tá ligado? Então, assim, o Daciolo é basicamente um militar crente que tá sempre puto. Muita coisa com a vida, sabe? Só que ele é muito... Ele, como eu tava dizendo, ele já acha graça do fato do glória a Deus dele ter virado meme. Então, assim, ele já começa o bagulho já com uma risadinha, com um sorrisinho no rosto e manda glória a Deus. Ele mesmo já se ligou que esse daí é o bagulho que faz a galera lembrar dele, sabe? Então, cara, como assim, cara? Ele tá desvencilhado de religião pra governar. Por outro lado, o Daciolo e o Boulos. O Daciolo e o Boulos são dois caras que eu percebo que eles acreditam de verdade em tudo que eles falam. Então, assim, eu sinto que o Boulos, apesar de ser o cara que eu mais discordo de todos ali, eu sinto que ele acredita realmente que o que ele propõe é o melhor pro Brasil. E isso tem valor. Sabe, quando um cara acredita de verdade no que ele tá dizendo, tem total valor, né? Diferente, por exemplo, de eu não consigo crer, eu não consigo sentir firmeza no que o Alckmin fala, no que o Haddad fala. Eu não consigo sentir firmeza neles, sabe? Me parece que eles estão falando ali qualquer coisa pra serem eleitos, sabe? O Daciolo também, cara. Assim, ele falando aquele bagulho da Havan, tá ligado? O cara tinha total convicção daquela parada ali.
e que pra mim tem bastante valor também, porque me mostra que o cara tem pelo menos um ideal que norteia o que ele tá falando, que norteia o que ele pensa, sabe? E isso é algo que falta, eu sinto que falta um pouco, porque assim, hoje em dia a gente tem um monte de partido político, e esses partidos políticos, eles na real não querem dizer mais nada, né? Porque a política hoje virou um concurso de popularidade. Vamos falar agora, por exemplo, do movimento Ele Não. Eu percebo que tem muita gente ali que tá naquele movimento ali que eles nem sabem direito quais são as propostas do Bolsonaro e ficam. Eles vivem de falácias, vivem de coisas que as pessoas falam de uma maneira. Ou seja, pegam o que os caras falam ou falaram, tem coisas que o Bolsonaro falou que são indefensáveis, mas ele falou há 20 anos atrás, ou sei lá quanto tempo atrás. O Bolsonaro fala uns bagulhos indefensáveis mesmo. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E eu, sinceramente, acho que ele mete essas porque ele não pensou direito no que ele tava falando. Ele fala umas merda. Porque ele fala, né, cara? Ele já falou aí que, porra, que é a favor da tortura. E com todas as letras. Ele tem vídeo dele falando. É velho o vídeo e tal. Beleza, concordo também que é velho, que é foda você dizer que uma pessoa hoje pensa exatamente do mesmo jeito que ela pensava, sei lá, 10 anos atrás. Porque eu não sou o mesmo cara de, sei lá, 5 anos atrás, né? Muita coisa mudou na minha cabeça. Mas são coisas indefensáveis que ele falou, de verdade. Apesar de eu também ficar do lado dele naquele evento lá com a Maria do Rosário, eu acho que ele tem toda a razão ali. Eu acho que, na real, ela chamou ele de estuprador. Então, por que ele não pode falar nada? Não sou estranho. E ele tinha razão, vai. O Champinha realmente merecia um negocinho, né? De verdade. Então, assim, não sei, não tô falando de, sei lá, porra, enforcar o Champinha ou fazer o... Mas algo precisava acontecer ali, né? Então eu meio que concordo com ele nesse ponto aí. Enfim, quanto ao Ele Não lá... Então, exatamente, parece um concurso de popularidade. A galera ficou puta com ele, por alguma razão aí, que cada um escolhe uma, né? E vai todo mundo às ruas ali, talvez muitos por conta de comoção, são levados pela onda, talvez. E eu acho importante ver o lado bom de cada candidatura, cara, de verdade. Assim, eu digo isso mesmo dizendo também pra vocês que o Boulos acho que é o único cara que eu discordo 90% das paradas que ele fala. Se ligou? O Bolsonaro também discordo de algumas coisas que ele fala, sabe? Por exemplo, me parece um pouco incoerente falar de liberdade, falar de liberação, não é bem liberação, não é liberação a palavra, mas de legalização ou de criar uma possibilidade para que pessoas tenham armas dentro de casa e ignorar, por exemplo, assuntos... Ignorar não, mas ser contra assuntos como... Aborto, claro que é um assunto extremamente polêmico, que precisa mesmo ser debatido, tá? Inclusive eu já falei sobre isso, fiquei falando sobre isso um tempão no Flow Podcast também. Assuntos como legalização de maconha, assuntos como um monte de coisa. Tudo, acho que a liberdade do indivíduo é muito importante. Aí vai ter a galera, o Igor é anarcocapitalista, não sei o quê. Mais ou menos, eu tenho um pouco de medo dos extremos também. Sabe? Então, eu posso dizer aqui com certeza que eu não concordo 100% com nenhum dos candidatos. Acho que a gente vai ter sérios problemas aí. Na verdade, não sei se a gente vai ter sérios problemas. Assim, pra mim, pelo menos, é difícil escolher. Sabe? Eu tendo a escolher pra galera uns caras assim, mais João Amoedo. Sabe? Quanto mais João Amoedo, pelo que eu sei do João Amoedo também, queria convidá-lo pra trocar uma ideia lá no Flow, mas aparentemente não vai rolar. Mas é um cara que se alinha um pouquinho mais com umas paradas que eu acredito. E essa que é a beleza de votar, cara. Sabe? É você acreditar em algo, tentar fazer com que aquilo ali se realize. Sabe? Eu vejo uma galera muito, muito mesmo, porra, militante, vida louca, que entra numas brigas assim que não tem a menor necessidade, sabe? Nego posta uma parada, vai vagabundo. Você, por exemplo, que é militante de qualquer um dos lados aí, vai lá no post do coleguinha e descasca e não quer saber e só joga lá, sei lá, por exemplo. Tá? Gente, por favor, tá bom? Eu espero que eu já tenha deixado meu ponto, pelo menos meio claro aí, que eu não tenho nenhum político de estimação. Você chega lá, por exemplo, no comentário do cara que é... ele não,
O cara é ele não, foi na passeata do ele não, caralho, não sei o quê. E aí você vai lá e manda chola mais, Bolsomito 17, agora é a hora é essa, dia 7/17, vote certo com mito, libera as armas, popopou. Deu um tiro na sua voz, Cris, 777, Guariraque. Imagina, o Rafa Moreira vai ter uma arma. Vai dar um tiro na minha avó. Que merda. Então, não faça isso, cara. Eu acho, no entanto, eu acho interessante você procurar saber por que alguém apoia um movimento como o movimento do ele não, e tentar desmistificar isso em vez de ir na grosseria, na ignorância e simplesmente impor o seu ponto de vista, que não é assim que se conversa, né? Você não ganha uma conversa, a princípio, né, entre pessoas racionais, foda que racional já é um adjetivo raro, né? Então assim, mas eu imagino que conversa é o melhor caminho pra se convencer alguém, não, ainda mais na internet, você vai se impor, vai fazer o quê? Vai ficar grandão aqui, peitudo, estufar peitinho pra digitar? Porra, não é, cara? Então assim, eu acho que se você entrar nessa de brigar e de não sei o quê, primeiro você não convence ninguém, segundo fica um clima filho da puta em qualquer lugar, né? Então, por isso que eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é ouvir os outros falar. E se isso fosse verdade pra humanidade, eu sinto que a gente não teria um monte de problema aí, né? Vagabundo não ficava desfazendo amizadezinha no Facebook, não ficava deixando de seguir os outros no Twitter, e por aí vai. Uma coisa interessante também desse movimento, ele não sei o quê, eu sinto que não tem nada a ver com política ou propostas de governo ou coisa do tipo, como eu disse mais cedo, que isso era um concurso de popularidade. Parece que o Bolsonaro ele não é exatamente um colírio capricho, nesse sentido, né? Porque ele falou algumas merdas aí, mas ninguém se dá o trabalho, ou esses caras desse movimento não se dão o trabalho de ler o que ele propõe como, sei lá, governo. E também os caras do Bolsonaro também, por outro lado, não se propõem a ler o programa de governo do Haddad, do Ciro, da Marina. Eles não querem saber, porque isso aqui acabou se tornando tanto concurso de popularidade que parece que é time de futebol, cara. Porque assim, se você não concorda 100% aqui de maneira cega, como um dogma, então você é automaticamente anti esse cara aqui. E não é o caso. Por exemplo, eu não concordo 100% com o Bolsonaro, mas eu não sou anti-Bolsonaro. Eu também não concordo 100% com o Ciro, mas eu também não sou anti-Ciro. Sabe, eu gosto de ouvir pessoas falando e debatendo e dali formar minha opinião, sabe? Eu sinto que é um momento perigoso pro Brasil, concordo que é um momento perigoso pro Brasil. Essas eleições aí vão definir se a gente vai continuar no status quo ou se a gente vai mudar alguma coisa. E eu sinto que nisso o Bolsonaro tem um ponto positivo a favor dele, que acho que a principal bandeira dele, inclusive, é ser o cara chato que vai perturbar a maneira como a política é feita hoje, sabe? Eu acho que pelo menos esse poder ele tem, e esse ponto, mesmo a galera do ele não tem que me conceder, né? Porque assim, você há de convir que a Haddad é mais do mesmo, Alckmin é mais do mesmo. Não, Bolsonaro tem um medo também, na real, que seja um pouquinho disso, porque afinal ele tá 30 anos na política, botou os filhos, parece que quer botar a ex-mulher, não tenho certeza dessa informação, mas parece que ele quer botar a ex-mulher, alguma coisa assim. Então eu tenho medo de político profissional. Não pelo que ele fez ou o que ele deixou de fazer, é porque na real a impressão que eu tenho é que ninguém produz nada mesmo. Eles só ficam ali arrumando as maneiras de mandar em mim, sabe? E eu sei que vai ter a galera aqui me atacando, dizendo que eu não sou... que eu não apoio o ele não. Vai ter uma galera me chamando de esquerdopata, porque eu expus alguns pontos que eu vejo como positivos do Bolsonaro, como por exemplo Paulo Guedes, né? E vai ter uma galera aqui que vai me chamar de bolsominion, porque eu falei alguns pontos negativos da campanha do ele não. E por aí vai, sabe? Eu acho que pensar não faz mal a ninguém. E ser coerente, mesmo que... olha só, eu respeito respeito total se você decidiu que você não vai votar no Bolsonaro por causa desse motivo A, B, C, D e E, ok? Você não vai votar nele, padrão, irmão. Mas a única coisa que eu te peço é que você tenha chegado a essa conclusão e não pegou essa conclusão de outra pessoa.
sabe? Porque eu sinto que a gente vive, né, muito numa época de bolhas e de ondas, e eu mesmo já mudei de opinião. Olha, eu já mudei de opinião algumas vezes ao longo dessa campanha eleitoral, tá? Eu já pensei em votar em Bolsonaro, já pensei em votar em Ciro Gomes, e na verdade eu fiquei uma boa parte do tempo alternando entre os dois. Aí toda hora acontece alguma coisa e muda a minha opinião. Eu vejo alguma coisa. O Ciro, por exemplo, no começo, ele não tava falando bagulho. Talvez ele já começou falando isso no primeiro debate, mas antes do primeiro debate, ele não tinha escutado, pelo menos, ele falar desse lance aí de SPC, de algumas coisas assim que eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade de concordar, apesar de entender, sabe, algumas coisas e motivos e tal. Mas Bolsonaro também, cara, ele fala umas paradas que fica difícil. Ele tem um vice muito difícil. Vocês vão ter que me conceder esse ponto, que o vice do Bolsonaro é um cara muito difícil. E levando em consideração as últimas eleições, sei lá, cara, os últimos presidentes eleitos aí, há alguma chance interessante do Mourão se tornar o presidente do Brasil de verdade, né? E é um cara esquisito. É um cara esquisito, vai. Ele é. Mas acho que não sei, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, votar em Haddad, votar em Boulos seria um erro bastante grande, principalmente, acho que no Haddad, porque ele consolidaria a volta do PT ao poder, né? Perigoso, afinal os caras ficaram aí 12 anos, né, cara? Isso é perigoso pra caramba. E o Boulos, porque essa é só a minha opinião. Eu não concordo com quase nada que ele diz do plano de governo, de propósito que ele tem, sabe? Eu acho que tem muita coisa ali equivocada. Eu não gosto dessa parada de Estado cuidando de... Não gosto. Mas eu entendo o cara que gosta e respeito a opinião. Eu tenho um amigo, porra, Boulos toda a vida. O moleque é Boulos demais, sabe? E eu respeito porque ele tem argumentos pra embasar, apesar de eu não concordar com eles, ele tem argumentos pra embasar o fato de votar no Boulos, sabe? E eu sinto que isso falta. Isso tem faltado, infelizmente, né? Então, gente, ó, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha, sei lá, cara, pelo menos em algum momento vocês pensaram e, putz, é verdade, vou refletir 30 segundos sobre o que eu quero nessa eleição. E acho que isso basta, sabe? Mesmo que seja pra reafirmar o seu voto, mesmo que seja pra você, em uma conversa, ter o que dizer, ou por que você prefere com candidato X e não Y. E eu acho que o que eu gostaria de verdade mesmo é que vocês não fossem cegos de achar que existe um Messias, porque não existe um Messias, tá bom? O Bolsonaro caga, mija, não sei o que, mesmo serve pra Daciolo, o mesmo serve pro Ciro, o mesmo serve pro Haddad, pro Boulos, pra todo mundo, certo? Pro Amoedo, pra todos eles. Então, eles são pessoas normais que muito provavelmente não vão conseguir fazer tudo que estão falando que querem fazer, porque não depende só deles. Um presidente não tem esse poder todo, como, por exemplo, de liberar arma, ou de liberar maconha, ou de... Você entendeu? Ele não tem mesmo. Isso aí eles podem tentar e propor e correr atrás e não sei o quê, mas pegar e canetar e valeu, vocês sabem que eles não têm esse poder, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.